Então, vamos iniciar aqui a palestra. Eu dei um nome engraçadinho para ela aqui, eu chamei ela de #Quarenturing, né? A palestra sobre a vida e as contribuições científicas de Alan Turing, uma palestra sendo feita online nesses tempos de quarentena, né? Tem um livro do Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera, né? E para quem é jovem, esse cólera não é o sentimento de raiva, esse cólera é o nome de uma doença que mata bastante na América do Sul. Então, a gente agora está tendo muitas coisas assim, ao invés de no tempo do cólera, no tempo do corona, no tempo da quarentena. Então, aqui é Turing, o Turing nos tempos da quarentena, né? Vamos falar um pouco sobre a vida dele, as contribuições científicas dele, simultaneamente, né? Não vou separar tanto o que é vida, o que é ciência, uma coisa está relacionada com a outra, de certa maneira, né? Então, vamos lá. Ele nasceu, né, em 23 de junho de 1912, já quase 108 anos atrás, né? Ele era o segundo e último filho do Julius Madison Turing e Ethel Sarah Turing. Ele tinha um irmão mais velho que se chamava John, né? Esse irmão mais velho se tornou futuramente advogado, enquanto que ele virou matemático. Então você vê como é limitada até certo ponto a influência da genética na vida de uma pessoa, um advogado e um matemático. O pai dos dois era funcionário do Serviço Civil Indiano. A Índia não era um país independente em 1912, longe disso. A Índia era uma colônia britânica, então o pai dele, né, era funcionário, digamos, do serviço colonial, né? Ele trabalhava na Índia, mas ele era inglês, ele trabalhava no serviço de ferrovias e tal. Foi devido a isso que ele conheceu a futura esposa dele, que era filha do engenheiro-chefe da ferrovia de Madras, que é uma cidade razoavelmente importante na Índia, razoavelmente grande na Índia. Só não me peçam para apontar no mapa, tá certo? Não sou especialista na geografia indiana. Ele foi provavelmente concebido na Índia, o Turing, né? Mas ele nasceu em Londres, ele nasceu em Paddington, Londres, na região central de Londres. E a questão é que os pais dele, como eram empregados na Índia, eles retornaram para lá eventualmente, mas eles deixaram os filhos na Inglaterra. Isso é uma coisa que é estranha para a gente, certo ponto, cultura latina, né? A gente não tem esse desprendimento, esse afastamento entre filhos e pais, é uma coisa estranha, mas a cultura saxônica, isso é mais comum, é uma coisa que você vê nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas já assumem que quando o filho fizer 18 anos e ele for para a faculdade, ele vai sair de casa. Nos Estados Unidos, se você tem... isso está mudando muito recentemente, mas assim, se você tem 30 anos, você mora com seus pais nos Estados Unidos, você é um loser, né? Então, tem essa coisa toda, um desprendimento maior, é uma coisa que eu não sei explicar, uma coisa cultural. Mas então os pais do Turing voltaram para a Índia, numa boa, e deixaram os dois filhos, Alan e John, na Inglaterra para ser criados por amigos dos pais, era um coronel do exército e a esposa dele. Essa foto aqui é a casa onde o Turing nasceu. Se você reparar aqui, tem essa plaquinha azul aqui na fachada da casa. Ela é uma coisa que é um padrão na Inglaterra. Prédios históricos, eles recebem essa placa azul, sempre tem esse padrão visual para a pessoa saber do que se trata. Dizendo aqui, tem o zoom da placa, né?
dizendo que o Alan Turing, né, nasceu nessa casa. Atualmente é um hotel essa casa, é num bairro próximo do centro de Londres, não é aquele centro comercial e empresarial mais mais movimentado, já é um pouco mais afastado, mas é bem próximo, você chega fácil de metrô nesse endereço. Eu tive a oportunidade de visitar quando eu estive em Londres em 2015, eu pude visitar. É um hotel, atualmente um hotel 5 estrelas, é um hotel pequeno, poucos quartos, né, porque isso era uma casa de família. Então, um hotel pequeno, só pude ver o hall, mas é uma casa muito elegante. Então, quer dizer, a família do Turing, isso é uma coisa, né, que é comum. Esse pessoal que fazia serviço, que eram servidores públicos nas colônias britânicas, e a Inglaterra teve 300 mil colônias no mundo, metade do mundo foi da Inglaterra no século XX. Esse pessoal do serviço colonial britânico era um pessoal abastado, era um pessoal com dinheiro, era um pessoal de classe alta. Então, o Turing realmente ele vinha de uma família de classe alta. Certo? Aqui uma foto do Turing quando era criança, ele é o menor, o maior é o irmão dele. É uma coisa curiosa que se usava gravata na praia, aparentemente, no início do século XX. Né? Isso já não é da minha época, eu nunca usei gravata na praia, graças a Deus. Aqui mais fotos do Turing, ainda bem criança aqui na foto da esquerda, e um pouco mais velho, já na época da escola. Você vê que aqui ele está com um uniforme escolar, se reparar, é uma foto de turma, na verdade, que está destacado ele, mas atrás você vê pernas e os outros alunos da turma, ele está uniformizado, né? Usar paletó para ir à escola deve ser uma coisa extremamente agradável também, imagino eu. Uma pequena pausa para autorizar pessoas aqui. Ok. Na juventude, o Turing foi aceito como aluno na escola pública de Sherborne. Uma espécie de ensino médio, seria como se fosse realmente um ensino médio, uns 3 anos, 4 anos antes de você entrar na universidade, um preparatório, né? Apesar do nome escola pública, essa não é uma escola gratuita como as escolas públicas brasileiras. É uma escola paga, é uma escola caríssima, é uma escola para gente de classe alta, realmente. Como eu falei, os funcionários coloniais da Inglaterra eram pessoas de classe alta. Então, o Turing entrou nessa escola. Era uma escola realmente muito cara. É tipo aquela escola mais famosa, Eton College, onde estudam todos os descendentes da coroa britânica, né? Príncipe William, Príncipe Harry. 90% dos primeiros ministros ingleses estudaram em Eton College. É uma coisa nesse nível. Durante os anos na Sherborne School, as notas dele não eram boas, tá certo? Ele quase não conseguiu concluir, quase não conseguiu o certificado de conclusão, mas acabou conseguindo, né? Ele tinha notas ruins em línguas, assim, latim, inglês e tal, mas ele tinha notas boas em matemática, então, enfim, acabou conseguindo terminar. Lá em Sherborne, ele conheceu o Christopher Morcom, é um estudante 1 ano mais velho, e compartilhava com ele o interesse por matemática e ciências. E esse período de convívio com Morcom foi o primeiro período que o Turing encontrou um interlocutor que ele pudesse conversar sobre os interesses intelectuais dele, porque o que se conta, inclusive na própria biografia que a mãe do Turing escreveu muitos anos depois, que o Turing ele não tinha facilidade de diálogo com o irmão, com o pai, com a mãe, não porque eles fossem necessariamente más pessoas, mas porque o que interessava ao Turing, que digamos, era ciências naturais, era matemática, era coisa assim, por que a formiga tem
tem não sei o quê. Tá? Eram coisas que os 3 outros da família dele não tinham nenhum conhecimento para falar sobre aquilo. Então, com o Morcom, ele finalmente encontrou alguém disposto a ouvir, alguém que podia contribuir alguma coisa de volta no diálogo, né? Em dezembro de 29, os 2 foram juntos até Cambridge, a Universidade de Cambridge, realizar exames de admissão. O Morcom ganhou uma bolsa em Cambridge, o Turing não. Então, daí, você já percebe que comitês universitários não são perfeitos, né? Eles erram de vez em quando, se você for levar em conta tudo que o Turing fez depois, né, que eu ainda vou mostrar. É uma coisa meio absurda você negar uma bolsa para o Turing, mas ele tinha, a verdade ele tinha notas ruins no ensino médio, então, mas você vê que não é um processo perfeito. Então, daqui, o que eu tiraria de lição desse momento seria, se você se candidata a alguma coisa, ou se você concorre a alguma coisa, e você não é um dos selecionados, isso não significa necessariamente que você é ruim naquilo. Né? Você pode ter tido um momento ruim, um ano ruim, você pode ter tido azar de ter poucas bolsas para muitas pessoas, enfim. Então, assim, um não que você receba isoladamente em algum momento da sua vida não é um julgamento sobre você como um todo, tá certo? Então, não é para você se desestimular por causa disso e desistir de tudo, certo? O Turing, obviamente, ficou chateado com isso, mas ele vai voltar lá e vai tentar de novo um ano depois e vai conseguir, e vai, inclusive, ter quase toda a sua carreira dentro da Universidade de Cambridge. Certo? Aqui tem uma foto do Turing à esquerda, né? E tem também a foto do Morcom à direita. Esse à direita é o Christopher Morcom. Na época que os 2 estudavam nessa escola Chevron. Então, digamos, eles tinham 15, 16 anos, 17, mais ou menos, nessa época. O que acontece é que o Morcom inesperadamente faleceu em fevereiro de 1930. E lembrando que isso era uma criança, né, de 17 anos, 16 anos. Faleceu em 1930. Ele pegou uma doença que eu vou confessar para vocês que eu não sabia nem que existia até eu ler sobre a história dele. Tuberculose bovina, uma coisa assim. E eu não sei, enfim, não tenho conhecimento nenhum sobre doenças, mas lavem as mãos. Agora, eu não sei se é a mesma coisa que tuberculose comum ou é outra coisa, mas, enfim. Ele morreu ainda antes de entrar efetivamente na universidade. E isso afetou o Turing, porque quando você é um jovem que tem pouquíssimos amigos, é tímido e tem interesses que a maioria não compartilha, e você perde basicamente o único amigo que você tinha, é uma coisa que vai te afetar. E o Turing parece ter se sentido responsável, então, por realizar tudo aquilo que o Morcom não ia mais poder fazer. Ele se motivou nessa ideia, se era uma ideia certa ou errada, não sei, mas funcionou para ele como motivador. Ele conseguiu uma bolsa para o King's College em Cambridge na segunda tentativa, né? E começou os estudos dele no King's College em outubro de 31. E ele foi tão bem nessa nova fase da vida, em oposição ao segundo grau dele, que ele se graduou com honras. Ele se graduou, digamos, como se fosse na nomenclatura da UFRJ, summa cum laude, né? com a máxima honra. E a partir de 1935 ele obteve um fellowship no King's College. Fellowship é uma coisa que a gente não vê muito na universidade brasileira. O mais próximo seria um pós-doc, mas não é exatamente um pós-doc, porque
para começar, o Turing não tinha nem doc para poder fazer um pós-doc, ele só tinha graduação, né? Fellowship você é contratado como pesquisador daquela universidade, né? Então, só que, ao contrário do pós-doc, você não tem um contrato de tempo limitado, 1 ano, 2 anos, você pode ir ficando. Enquanto o comitê da universidade achar que você está rendendo bem, você vai ficando, você pode ficar a vida inteira. Tá certo? Então, ele conseguiu uma fellowship no King's College como pesquisador, e foi nessa capacidade que ele começou a fazer várias contribuições importantes. Aqui uma foto do Turing na época que ele era aluno da universidade, certo? Parece que é o mesmo terno em todas as fotos, é uma coisa pavorosa. Bom, os ingleses nunca foram fortes na moda, né? Aí, já como fellow, né, com essa fellowship da Universidade de Cambridge, ele vai começar a ter contribuições importantes. A primeira dela, talvez seja a que a gente mais ouve falar e a que talvez seja mais amplamente relevante para todo mundo da computação, né? Não é uma coisa tão específica de um nicho particular, essa contribuição na teoria da computação. Na verdade, não é exatamente uma contribuição na teoria da computação, é mais próximo de dizer que é uma criação da teoria da computação. Ele criou esse campo, né, com essa primeira contribuição dele. Então, aqui um pouco de contexto. Em 1928, o Hilbert, que era um matemático alemão, propôs o chamado Entscheidungsproblem, que eu devo ter pronunciado medonhamente, que pergunta se existe um método mecânico, por mecânico entenda-se automático, para determinar se uma dada sentença lógica segue ou não segue de um conjunto de axiomas. Ele queria construir um provador universal de teoremas. Eu dou para esse provador universal um conjunto de axiomas, ele trabalha um tempo finito dentro desse conjunto que eu dei e responde sim ou não se um dado teorema que eu estou perguntando é ou não é verdadeiro a partir daquele conjunto de axiomas. Ele queria mecanizar as provas matemáticas, todas, né, com um único procedimento. Entscheidungsproblem uma palavra alemã, pelo tamanho já dá para suspeitar, né, que é uma palavra alemã, que significa problema da decisão, essa tradução, problema da decisão. Então, eu queria saber se dava para decidir se o teorema é ou não é verdadeiro a partir de uns axiomas, só que qualquer teorema, qualquer conjunto de axiomas, ele queria uma coisa bem universal. E ele, Hilbert, achava que, obviamente, a resposta disso era sim, dá para fazer, a gente só não foi capaz ainda de fazer, mas que era possível, obviamente era possível. Aí, o que se passa? O Gödel, que era um outro matemático alemão, apresentou em 1931 dois teoremas muito importantes, conhecidos como teoremas da incompletude, que forneceu fortes indícios de que a resposta, na verdade, seria negativa, tá, para essa questão do Hilbert. E o que restava fazer era formalizar precisamente o que seria um método mecânico, né, que é uma coisa que está no enunciado da questão como colocada pelo Hilbert. Esse método mecânico seria o que a gente hoje chamaria de algoritmo, né? Tem que formalizar esse conceito. Então, o Church, que foi um matemático americano, forneceu uma modelagem para essa questão baseada em funções matemáticas, é o chamado lambda cálculo. Na mesma época, entre 35 e 37, na Inglaterra, e de forma independente, o Turing forneceu uma modelagem baseada numa máquina com um pequeno conjunto de operações simples, que é a máquina de Turing. Tá? É importante para pensar o seguinte: na década de 30, as coisas eram muito diferentes de como elas são hoje. Então, o Church desenvolveu uma coisa nos Estados Unidos e o Turing desenvolveu uma coisa semelhante na Inglaterra ao mesmo tempo, na mesma época, é uma coisa completa, e nenhum dos dois sabia do trabalho do outro, até depois de ambos estarem concluídos, é uma coisa muito
perfeitamente possível. Hoje em dia é mais complicado, porque as coisas viajam na velocidade das informações, viajam na velocidade da internet. Em 1935, as coisas viajavam na velocidade de um navio transatlântico. Então, as pessoas demoravam muito a ter notícias do que estava acontecendo do outro lado do oceano, né? Então, os dois fizeram isso sem ter ideia do trabalho um do outro. Essa máquina de Turing, né, também é uma coisa que eu acho importante dizer, o Turing não chamou a máquina dele de máquina de Turing, ele não tinha essa egomania de dizer isso é meu, vou pôr meu nome aqui. No artigo dele, ele chamou de máquina universal. Tá? O nome original é máquina universal. Depois, né, enfim, isso se difundiu, se tornou importantíssimo para toda a área da computação. Os cientistas da computação, ao longo das décadas, passaram a chamar de máquina de Turing, porque o Turing foi o primeiro a propor ela, mas o Turing em si nunca deu esse nome, máquina de Turing. O trabalho do Turing foi publicado num artigo de 1936, né, chamado Uncomputable Numbers with an Application to the Intelligence Problem. E é uma coisa que é interessante chamar a atenção, o seguinte, aqui ele submeteu esse artigo foi publicado em 1936, lembrando, Turing nasceu em 1912. Esse artigo foi publicado quando Turing tinha 24 anos de idade. Tá? Ele criou a máquina de Turing e criou todo um campo na computação com 23 para 24 anos de idade. Isso é uma coisa que é, assim, muito... Quando a gente para pensar, é uma coisa muito impressionante, né? Que uma pessoa tenha contribuído para fundar um novo campo de ciência com 24 anos de idade. É óbvio que quando ele fez esse artigo, ele não tinha noção completa de que ele estava... Da magnitude da implicação futura disso, mas ainda assim é muito impressionante. E não é tão isolado assim, na verdade. O Einstein, quando fez as duas relatividades dele, a relatividade restrita e a relatividade geral, ele estava na faixa dos 20 anos de idade também. O Gödel, nos teoremas de incompletude dele, estava na faixa dos 20 anos de idade também. Existe isso não se prova, né? Acho que é impossível provar, mas existe uma teoria, até certo ponto, muito aceita, que essas coisas matemáticas, o cérebro de uma pessoa entre 20 e 35 anos de idade é o cérebro mais apropriado, digamos assim, para desenvolver coisas novas nessa área. Isso tanto é acreditado que existe uma medalha para prêmios, para contribuições matemáticas. A medalha, fugiu o nome da medalha, eu estou com medo de falar o nome errado. É uma medalha que só é dada para matemáticos até 40 anos de idade. Então, se você contribuir depois de 40 anos, azar o seu, perdeu seu tempo, porque você não vai ganhar essa medalha. Mas é uma coisa curiosa, realmente. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas é uma coisa curiosa. Muitas pessoas na faixa de 20 anos de idade fizeram contribuições muito importantes para ciência e para matemática. E aí o que o Turing coloca nesse artigo de 36 são 4 pontos fundamentais da teoria da computação. Ele formaliza o que seria o procedimento mecânico, né, ou como a gente chama atualmente, um algoritmo. Isso seria uma tarefa que pode ser executada por uma máquina de Turing, conforme ele define essa máquina. Então, qualquer tarefa que possa ser executada por uma máquina dessas vai ser algo que pode ser feito por um procedimento mecânico. O Turing apresenta também a máquina de Turing universal, que é uma máquina de Turing capaz de simular o funcionamento de qualquer outra máquina de Turing. Né? Ele mostra também que existem problemas que não são algoritmicamente solúveis, ou seja, existem coisas que a máquina de Turing não é capaz de fazer, não é capaz de resolver, mostrando um exemplo concreto, chamado problema da parada, um desses problemas, não dá para resolver com algoritmo, ou seja, nem tudo você pode resolver programando um computador. Isso é uma coisa interessante. Tem coisas que realmente não dá para você resolver
escrevendo um programa de computador. E 4, Turing mostra no apêndice do artigo que o modelo dele da máquina de Turing é completamente equivalente ao modelo do lambda cálculo. Isso foi uma exigência dos editores do jornal, onde ele publicou o artigo. Quando ele submeteu o artigo, né, no meio do processo de análise do artigo, o Church publicou o dele, saiu publicado o artigo do Church. E aí os editores falam, não, olha só, o Church já fez o que você está fazendo aí, por que eu vou publicar o seu? O Church já está publicado. E aí ele, para conseguir a publicação, ele acrescentou um apêndice mostrando que o modelo dele é completamente equivalente ao modelo do lambda cálculo, ou seja, você pode usar qualquer um dos dois modelos para fazer as suas argumentações sobre o que dá para fazer algoritmicamente, o que não dá, etc. Os dois modelos vão resultar nas mesmas conclusões. Aqui mais 2 fotos do Turing já nessa fase, digamos, adulta, né, já formado, já trabalhando na universidade, já construindo máquinas de Turing, né, 2 fotos dele. Aqui mais 2 fotos dele, uma no quintal de casa, a da direita. Ele não tira o paletó para nada, né? Nem no quintal da casa. E na esquerda é a foto do passaporte dele. Uma pessoa elegante. Bom, o que são máquinas de Turing? A máquina de Turing é um modelo computacional simples. A gente tem a tese, que leva o nome dos dois, do Church e do Turing. Na verdade, assim, esse é o nome justo e inclusivo para essa tese, mas dependendo do livro que você lê, pode chamar só de tese de Church ou só de tese de Turing, mas isso é esconder metade da história, né? Então, a tese de Church-Turing diz que tudo aquilo que a gente pode considerar comumente, intuitivamente, como algoritmicamente computável é exatamente tudo aquilo que pode ser computado por uma máquina de Turing. Então, eu tenho um modelo formal para saber o que dá para computar e o que não dá para computar. Eu pergunto, dá para fazer isso numa máquina de Turing? Sim. Então, ok. Eu consigo programar esse negócio. Dá para fazer isso numa máquina de Turing? Não. Então, ok também. Eu sei que nem adianta tentar. Eu não vou conseguir programar esse negócio. Certo? Então, é um modelo matemático simples e preciso de computabilidade. Qual é a utilidade, então, dessas máquinas? Bom, é útil para estudar os limites do que eu consigo resolver algoritmicamente, mostrar que existem muitos problemas sem solução algorítmica, muitos mesmo, tá? E não são problemas artificiais, são problemas que a gente gostaria muito de ser capaz de solucionar computacionalmente, mas não vai conseguir, é simplesmente impossível, não é falta de competência nossa, é realmente uma prova de que é impossível construir esses algoritmos. É útil também para estudar os requisitos de tempo e espaço que são necessários para resolver um dado problema, tá? E com isso você construir uma hierarquia de complexidade para os problemas, né? Existem problemas que demandam mais tempo de computação ou mais memória para ser resolvidos do que outros, né? E você usando um modelo simples como máquina de Turing, você consegue estabelecer essa hierarquia. Então você tem a divisão entre problemas decidíveis e indecidíveis. Decidíveis são os problemas que você consegue construir uma solução algorítmica, e indecidíveis são os que é impossível você construir uma solução algorítmica. E aí, dentro dos decidíveis, você pode quebrar em 2 grupos também, que são os tratáveis e os intratáveis. Aqui, ambos possuem solução algorítmica, mas, no caso dos tratáveis, são soluções eficientes, são soluções que não vão levar muito tempo para você obter a resposta quando você coloca o programa para rodar no seu computador. E intratáveis são os problemas que, apesar de você conseguir elaborar um algoritmo, o tempo de execução desse algoritmo ou a memória que esse algoritmo consome são tão altos que, na prática, você vai botar o algoritmo para rodar, você vai morrer, seu filho vai morrer, seu neto vai morrer, e o computador ainda não vai ter produzido a resposta. Então, o algoritmo existe, mas a utilidade dele é severamente limitada. Como exemplo, um problema tratável, você ordenar um vetor de números em ordem crescente, isso é bem tratável, certo? Mesmo que o vetor seja enorme, você consegue obter ele ordenado em um tempo curto. Exemplo de um problema intratável, fatorar um número inteiro grande.
certo? Se você botar um número inteiro grande para ser fatorado num produto de 2 números menores, pode demorar séculos. Isso não é uma metáfora, isso é literal, séculos, para ele produzir uma resposta. Então, a utilidade do algoritmo é bem limitada, né? E com isso você elabora a chamada teoria da complexidade de algoritmos e a hierarquia das complexidades, né? Aqui uma descrição informal da máquina de Turing. A máquina de Turing ela tem basicamente poucos componentes, são bem poucos componentes, ela é bem simples, ela parece um videocassete. A cada ano que eu faço essa palestra, eu tenho mais medo da audiência não saber o que é um videocassete, né? Um videocassete era uma coisa que era usada nos anos 80 e 90 para assistir filmes na televisão. Não existia Netflix, não existia Blu-ray, não existia nem DVD. Então você comprava umas fitas gigantes, quase do tamanho de um teclado de laptop, para enfiar num aparelho desse e passar um filme. E aí, quando a fita ficava velha, ela rasgava dentro do aparelho e você tinha que levar o aparelho para o concerto para retirar os restos de fita e comprar uma fita nova. Bons tempos. Por que eu digo que parece um videocassete? Porque o componente central da máquina de Turing é uma fita, justamente uma fita, e eu tenho um cabeçote de leitura e escrita que navega por essa fita igual o cabeçote do videocassete. A fita é considerada infinita à direita, tá certo? Deixar claro, isso aqui é uma construção teórica. Nenhuma fita que você encontrar no mundo vai ser infinita à direita, obviamente, mas aqui é uma construção teórica. Você considera a fita infinita à direita, dividida em casas. Cada retângulozinho desse é uma casa. Cada casa pode estar em branco ou conter um símbolo do alfabeto da máquina, né? As casas em branco aqui estão representadas por esse U quadrado aqui, as outras casas estão preenchidas com símbolos A, B, A, o triângulo, né? Tem um cabeçote de leitura escrita que está sempre situado sobre uma das casas da fita e pode se mover em ambas as direções da fita, ele é bidirecional. Pode ler o símbolo contido na casa onde ele está, e também pode escrever um símbolo na casa onde ele está. Então, ele consegue se mover em ambas as direções, ele consegue ler, ele consegue escrever, né? E apesar da fita ser infinita à direita, só uma quantidade finita de casas pode estar preenchida em qualquer momento da operação da máquina de Turing. Então, basicamente, isso é uma máquina que tem 3 ações possíveis em qualquer momento dela. Mover o cabeçote uma casa para a direita na fita, mover o cabeçote uma casa para a esquerda na fita, ou deixar o cabeçote parado e escrever um símbolo novo na fita. São só essas 3 ações. E com essas 3 ações, eu consigo representar qualquer coisa que eu consiga programar em uma linguagem de programação de alto nível, como Java, como Python, certo? Então, quer dizer, obviamente, um programa, quanto mais complexas são as instruções que eu disponho, menor é o tamanho do código. Então, com instruções tão simplórias quanto essas 3 da máquina de Turing, é óbvio que o código para fazer qualquer ação vai ser gigantesco, mas isso não importa. Eu consigo representar qualquer tarefa computacional só usando essas 3 instruções. Então, um problema é decidível se, somente se, ele é decidível por uma máquina de Turing. Essa é a tese de Turing, e ela pode ser refutada, eventualmente, pela descoberta de um modelo de computação que seja mais poderoso do que as máquinas de Turing, né? Só que as máquinas de Turing já estão aí há quase um século e nem sinal de nenhum modelo possa ser mais poderoso do que elas. Então, aparentemente, a tese é sólida, certo? Eu tenho argumentos a favor dela, é o seguinte: se eu der umas anabolizadas na máquina de Turing, do tipo botar várias fitas ao invés de uma fita só, botar vários cabeçotes de leitura ao invés de um cabeçote só, permitir o cabeçote se mover mais de uma casa de cada vez, ou até eu ser bruto de vez e dizer, eu vou colocar endereçamento na fita, eu posso acessar qualquer casa da fita através de um esquema de endereçamento. Nada disso vai me dar maior poder computacional. O que eu quero dizer com poder computacional? Poder computacional não é velocidade de processamento, tá?
quando eu coloco recursos extras na máquina de Turing, eu posso sim ganhar mais velocidade de processamento, ou seja, os problemas vão ser resolvidos em um tempo menor, com mais recursos, sim. Mas o que eu quero dizer com não ganha mais poder computacional é tudo aquilo que eu não conseguia resolver na minha máquina de Turing inicial padrão, eu continuo não conseguindo resolver nessas novas máquinas anabolizadas. Tá? Ou seja, o que eu conseguia resolver, talvez agora eu consiga resolver mais rápido. Mas o que eu não conseguia resolver, eu continuo não conseguindo resolver. Então, nada do que eu acrescente na máquina de Turing aumenta o conjunto de problemas que eu consigo resolver. Isso é interessante. Né? E, além disso, vários outros modelos matemáticos foram propostos desde a década de 30. Lambda cálculo do Church, as funções mi-recursivas que são do Klein, as máquinas de registradores, e todos esses modelos foram provados serem equivalentes entre si. Então, realmente, parece que é um teto que a gente tem de computabilidade realmente na máquina de Turing. Parece que não dá para ir além desse poder de computação. E aí, uma curiosidade é que, atualmente, né, a gente tem um novo modelo de computação surgindo por aí, que é a computação quântica, né? E aí, ok, é um modelo totalmente diferente dos modelos anteriores e tal, mas mesmo o computador quântico e os algoritmos quânticos não refutam a tese de Church-Turing. Eu estou na mesma situação que eu estava anteriormente. Coisas que eu consigo resolver num computador tradicional, às vezes, nem sempre, mas às vezes eu consigo resolver mais rápido num computador quântico. Tem coisas que o computador quântico não faz nem diferença, mas algumas coisas que eu conseguia resolver no computador tradicional, eu consigo resolver mais rápido no quântico. Mas tudo que eu não conseguia resolver no tradicional, eu continuo não conseguindo resolver no computador quântico. Então, ele não é nenhum tipo de milagre, tá certo? Eu tenho aqui 2 links que eu não vou abrir agora, obviamente, mas eu vou disponibilizar esses slides depois, que são 2 implementações, entre aspas, de carne e osso de uma máquina de Turing. Tá? Essa primeira aqui, a turingmachine.com, feita com um carretel de fita e uma caneta pilô, tá? Para escrever na fita. E o segundo, como o próprio nome diz, é uma máquina de Turing feita de Lego. Tá certo? Tem vídeos demonstrativos dessas máquinas nesses sites, então é interessante de ver, bem divertido. E aí, só depois dele já ter proposto a máquina de Turing, essa cronologia é interessante. Quando ele propôs a máquina de Turing, o que o Turing tinha? Ele tinha um diploma de graduação em matemática. Só. Ele não tinha nenhuma pós-graduação. E ele propôs a máquina de Turing nesse contexto. Só depois de já ter publicado o artigo da máquina de Turing, ele resolveu fazer um doutorado em Princeton. Tá? Princeton era uma universidade que estava recebendo muitos pesquisadores importantes, tá? Na época. O Church era americano e trabalhava em Princeton, mas muitos europeus estavam fugindo da Europa porque de 36 para 38 você já estava com a ascensão do Partido Nazista na Alemanha, né? Na verdade, a guerra só começou em 39, mas o Hitler se tornou chanceler alemão em 33, então de 33 até 39 só foi aumentando o grau de perseguição a várias minorias dentro da Alemanha, dentro de vários outros países também, como a Áustria. Então, muitos pesquisadores fugiram, mesmo antes da guerra, da Europa, principalmente da Alemanha, e foram parar, por alguma razão, muitos deles em Princeton. Einstein trabalhou em Princeton, o Gödel dos teoremas de completude trabalhou em Princeton, muitos deles foram para lá. E outro que era húngaro e se naturalizou americano é o John von Neumann, que o nome dele não é John, na verdade. Né? John von Neumann é o nome
americanizado dele já. Ele era húngaro, ele também fugiu da Europa, ele foi parar em Princeton também. E o von Neumann é um nome importante da computação, um nome famoso, até dependendo de com quem você fala, é um nome até mais famoso do que o nome do Turing, porque ele propôs a arquitetura interna que está em voga nos computadores PCs até hoje. A questão de posicionamento de barramentos com memória, com processador, unidade aritmética e tal. Toda essa geometria interna, digamos assim, foi ele que propôs, a chamada arquitetura de von Neumann. Né? Agora, o nome original dele é Janusz von Neumann, ele é húngaro, e ele dublou o nome dele para John quando ele se naturalizou americano. E ele também estava em Princeton nessa época, o Turing conheceu ele nessa época. Né? E durante essa época ele começou a estudar criptologia em Princeton. Né? Ele construiu uma máquina de cifras baseada no multiplicador binário que ele fez usando relés eletromagnéticos. Relé é uma peça eletromagnética, né, que era usada em máquinas e até nos primórdios dos computadores também, antes das peças de microeletrônica que a gente conhece hoje em dia. Né? O problema é uma peça grande, é uma peça redonda, grande, e por ser grande, ela produz muito calor. Então, quer dizer, esses computadores iniciais e máquinas iniciais que usavam esse tipo de peça esquentavam demais, tá? E aí precisavam ser desligados periodicamente para não queimarem, tá? Você não podia deixar ele. É isso que a gente faz hoje em dia, hiberna o computador, deixa dias e volta depois. Isso não podia, ele ia esquentar, ele ia ferver, ia derreter tudo, ia pifar, você não ia mais poder usar. E para construir um troço daquele era milhões de dólares, então você tem que conservar aquilo bem. Essas peças esquentavam muito. Ele construiu uma máquina pequena usando esse tipo de peça, uma máquina de cifras. Na verdade, ele fez isso mais como um estudo autodidata dele, de tentar entender essa coisa de cifrar mensagens, criptografar mensagens, do que qualquer outra coisa. Certo? Não tinha nada a ver com a tese de doutorado dele, ele fez porque ele queria fazer, sentiu vontade, achou legal, queria aprender sobre isso, queria estudar, e fez. Certo? Nesse período, a possibilidade de uma guerra contra a Alemanha já era bastante concreta. Certo? Você vê julho de 38, quando ele terminou, realmente faltava um ano só para começar a guerra. Quando ele terminou o doutorado, ele recebeu um convite para ficar em Princeton, mas ele quis voltar para Cambridge, provavelmente para ficar próximo da família, mas assim, ninguém sabe exatamente por que ele quis voltar, mas uma hipótese provável é que tenha sido para ficar próximo da família. E também porque, na verdade, ele nunca se deu muito bem com as pessoas que ele conheceu em Princeton. Ele não se deu bem com o Church, apesar do Church ter sido o orientador do doutorado dele. Ele não se deu bem com o von Neumann, assim, não é sair na porrada, mas assim, você quer passar o fim de semana com o von Neumann? Pô, faço questão nenhuma. Você quer passar o fim de semana com o Church? Também não faço questão nenhuma. Assim, não gostou dos caras. Assim, não, eram bons profissionais, digamos assim, mas não rolou amizade. Tá certo? Então ele voltou para Cambridge. Uma coisa que se fala é que o Turing era muito tímido e o Church conseguia ser mais tímido ainda. Então, quando você põe duas pessoas com essa magnitude de timidez, uma de frente para a outra, não vai nascer amizade dali, realmente. Né? Quando ele voltou para Cambridge, ele tentou construir uma máquina para calcular a função zeta de Riemann. Essa é uma função que tem implicações, é uma hipótese em aberto, que tem na matemática, chamada hipótese de Riemann. Diz respeito a onde estão os zeros de uma função específica chamada função de Riemann. E se essa hipótese for verdadeira, tem várias implicações, como, por exemplo, na busca por números primos e tal. É uma coisa bem assim, que não é óbvia nem um pouco, que é uma função complexa, a função de Riemann, como é que isso se relaciona com números primos, que são números inteiros, então é uma coisa bem doida, mas que é importante, e que está em aberto até hoje, na verdade, esse problema, essa hipótese de Riemann é falsa ou é verdadeira, ninguém sabe. E ele tinha essa coisa, né? Não dá para fazer na caneta, vamos tentar fazer numa máquina. Ele tinha essa coisa, ele deveria ter feito engenharia mecânica, na verdade, porque ele gostava muito dessa coisa de vamos construir uma máquina, vou resolver isso construindo uma máquina. Isso ainda vai aparecer outras vezes mais para frente.
tentou construir uma máquina para calcular essa função zeta de Riemann, e ele queria encontrar soluções dessa função fora de uma linha do plano complexo chamada linha crítica. Se você encontrar uma solução fora dessa linha, significa que a hipótese é falsa. Então, o fato dele ter construído uma máquina para tentar achar soluções fora dessa linha dá indícios de que a crença dele, a fé dele, era de que a hipótese era falsa. Mas, enfim, não deu em nada. Não encontrou nenhuma solução fora da linha crítica. A hipótese está em aberto até hoje. Enfim, nem sempre se vence, né? Em setembro de 1938, ele começou a trabalhar em tempo parcial para a divisão do governo britânico, que era responsável pela quebra de códigos. Ninguém sabia disso, isso era secreto, tá? Ele não podia contar isso para ninguém. Inclusive, eu só sei disso porque eu e todos vocês nascemos depois dos anos 70, porque foi só nos anos 70 que o governo tirou a confidencialidade dessa documentação toda da época da guerra, e ficou se sabendo que o Turing tinha participado do serviço secreto e tal. Então, até os anos 70, as pessoas sabiam que ele era o inventor da máquina de Turing e tal, mas não tinha a menor noção de que ele tinha participado também do governo britânico, de quebra de códigos, etc. Em setembro de 1939, quando a Inglaterra declarou guerra à Alemanha, o Turing se apresentou em Bletchley Park, que era o centro de operações de criptoanálise durante a guerra. Foi o centro durante toda a guerra. Bletchley Park é uma mansão no interior da Inglaterra, tá, assim, na zona rural da Inglaterra. Você vai para o interior da Inglaterra, você tem muitas mansões de nobres e de coisas assim. Então, uma delas, na verdade, não era uma mansão de nobre, era uma mansão que estava recheada de funcionários do governo britânico tentando quebrar códigos. E justamente a ideia é você enfia essas pessoas num lugar assim bucólico, porque ninguém vai suspeitar, né? Se você põe no meio de um prédio no centro de Londres, é mais provável que as pessoas suspeitem do que lá no interiorzão, né? A missão principal deles era quebrar a cifra produzida por uma máquina chamada Enigma. Era uma máquina desenvolvida pelos alemães para codificar suas instruções militares. A cifra implementada pelo Enigma era considerada inquebrável inicialmente. Alguns matemáticos poloneses conseguiam quebrar a cifra da máquina Enigma. Lembrando que a Polônia foi o primeiro país a ser militarmente invadido pela Alemanha. Inclusive, o marco de início da Segunda Guerra é a data da invasão da Polônia. Então, os matemáticos poloneses, já numa Polônia ocupada, né, conseguiram quebrar a cifra da máquina Enigma em um modo muito particular de operação, tá? Mas eles conseguiram contrabandear para fora da Polônia os documentos, os papéis com os cálculos que eles produziram para fora da Polônia, para a Inglaterra, que não estava ocupada. A Inglaterra, de fato, nunca foi ocupada. Vantagem de ser uma ilha nessas horas, né? Então, conseguiram contrabandear para a Inglaterra, e aí esses documentos foram colocados para os pesquisadores ingleses de criptoanálise para tentar generalizar esses cálculos e tentar quebrar Enigma em qualquer modo de operação, né? E aí as ideias do Turing foram importantes nisso, permitiram generalizar esse método de maneira que qualquer mensagem cifrada com Enigma pudesse ser decifrada. O Turing, de novo, projetou uma máquina, né, para automatizar o processo de decifrar as mensagens, que é a máquina bomba. Porque o procedimento inicial era: você põe uma sala inteira, tipo, imagina uma sala digamos assim, o auditório do Roxinho na UFRJ, uma sala gigante assim, né, cheia de gente, curiosamente, quase todas essas pessoas mulheres, tá? As computadoras eram como elas eram chamadas. Isso é engraçado, né? O nome computador era o nome de uma profissão, era o nome de uma pessoa, antes de ser o nome de uma máquina, né? Eram as computadoras, elas sentavam lado a lado, em filas e filas imensas de mesas, e começavam a fazer conta, para tentar quebrar
a cifra da Enigma. O problema é o seguinte, não é que eles não soubessem que tipo de conta era necessário fazer, eles sabiam, e as moças estavam trabalhando nisso. O problema era que a Alemanha trocava a chave da cifra a cada 24 horas. Então, se você não conseguisse finalizar as suas contas no tempo de 24 horas, você tinha que parar tudo e recomeçar, porque a chave já ia ter mudado e você ia ter que obter agora uma nova chave. Então, era impossível, num trabalho humano, por mais que fosse feito por 300 pessoas simultaneamente, em calcular a chave da Enigma em 24 horas. Então, com a ideia do Turing, já fiz isso antes, não dá para fazer com uma pessoa, faz com uma máquina. Então ele projetou uma máquina para automatizar esse processo e essa máquina se chamou BOMB. Tá? Não sei por que esse nome, tá? Honestamente, nunca encontrei uma explicação de por que a máquina se chamava BOMB. Não tem nada a ver com produção de bombas, nem usa nenhum tipo de bomba, nenhum componente de bomba, nada. Enfim. E ele precisou desenvolver métodos estatísticos sofisticados para poder realizar essa tarefa. E aí, já mais próximo do fim da guerra, o time de Bletchley Park desenvolveu uma outra máquina, chamada máquina Colossus. Tá? O envolvimento do Turing nessa segunda máquina já foi bem menor do que na Bomb. Na Bomb, ele era o cérebro da criação da máquina, realmente. Na Colossus, já nem tanto. Para decodificar uma segunda cifra alemã chamada Lorenz, ou Lorenz, não sei onde é a sílaba tônica, uma cifra que era utilizada pelo alto comando alemão. Então, quer dizer, a Enigma era usada para você transmitir as instruções para as tropas no campo de batalha. Já a Lorenz era usada para comunicações entre os altos generais, os altos comandos do Exército Marinha Aeronáutico alemão. Tá? E a máquina Colossus conseguiu quebrar essa cifra Lorenz também, mais para o final da guerra. Os modelos estatísticos do Turing também foram aproveitados para quebrar a Lorenz, e o Colossus foi a primeira aplicação em larga escala de circuitos eletrônicos digitais. Então, de certa maneira, foi o primeiro computador que usa circuitaria eletrônica como a gente conhece hoje em dia, ao invés daquelas relés que eu disse que o Turing tinha usado 10 anos antes em Princeton para fazer a máquina dele. Né? Então, aqui você começa a ver o uso em larga escala de circuitos eletrônicos digitais. Também nesse período, o Turing estava se dedicando à construção de uma máquina para encriptação de voz, e aí isso aqui, de novo, é coisa que ele fez no tempo livre porque ele queria fazer. Tá certo? Ele desenvolveu um protótipo chamado Delilah. Ele tinha a expectativa de que o Churchill, na Inglaterra, e o Roosevelt, nos Estados Unidos, pudessem se comunicar através dessa Delilah. Era tipo um telefone encriptado, né? Mas não chegou a rolar. O Turing recebeu a Ordem do Império Britânico pela sua contribuição durante a guerra. Tá? Essa Ordem do Império Britânico é uma medalha, não é título de Sir, tá? Mas é uma medalha que, digamos assim, faz parte da escala até você chegar a Sir. Seria um primeiro nível. Mas a questão é que ele recebeu essa Ordem do Império Britânico e, entre aspas, teve que devolver a medalha, porque tudo que ele fez para ter recebido essa medalha era trabalho top secret, né? Confidencial, ninguém podia saber, então do tipo, ele não podia exibir na lareira da casa dele uma medalha, aí a visita chega, por que você ganhou essa medalha? Não posso te dizer. Então, ele não tinha nem como exibir o prêmio que ele ganhou por causa da confidencialidade de tudo. Né? E essa contribuição realmente permaneceu em segredo até depois da morte dele. Eu falei, só nos anos 70 que isso se tornou público, e o Turing morreu nos anos 50. Aqui uma foto da máquina Enigma, certo? Ela tem aqui um teclado de máquina de escrever, onde você aperta as teclas da sua mensagem, e aqui em cima você tem um painel de lâmpadas. Para cada tecla que você aperta aqui embaixo, acende uma lâmpada aqui em cima. Essa lâmpada corresponde à letra que você apertou encriptada. Então, por exemplo, se você aperta o B e acende o G, significa que o G é a encriptação do B que você apertou. Então, o que funcionava era assim, ficavam duas pessoas, uma sentada na máquina, uma em pé ao lado, com um bloquinho, a pessoa sentada ia apertando as letras da mensagem, ia acendendo aqui as coisas, e a pessoa ao lado com o bloquinho ia anotando as lâmpadas que iam acendendo aqui. No final, a anotação que ela tinha no bloquinho era a mensagem encriptada, né? E aí ela transmitia essa mensagem encriptada por código Morse. Certo? Aqui é uma foto de Bletchley Park, que você vê que é uma casa de campo normal, comum, né?
uma casa de campo no interior da Inglaterra, numa mansão rural, né, de algum nobre, né, e as pessoas nunca suspeitaram que era o serviço secreto britânico que estava ali dentro, era algum nobre tomando chá todos os dias, ninguém nunca suspeitou. Né? Aqui uma foto da máquina bomb, que o Turing construiu, uma delas, né, foram construídas várias, na verdade, uma delas, construídas para o Turing tentar quebrar a cifra Enigma. Aqui uma foto da máquina Colosso, né, que já foi construída mais para o final da guerra, para quebrar a cifra Lorentz. Tá? E aqui a Delilah, que é o protótipo que ele construiu para encriptação de voz. Uma coisa curiosa aqui sobre Bletchley Park é o seguinte: hoje em dia essa mansão está aí até hoje, ela ficou de pé, ela não foi destruída por nada, ela está aí até hoje, ela virou um museu, né? Ela virou um museu, você pode visitar esse museu. Atualmente é claro que você não pode visitar, né? Mas eu estou falando força do hábito, né? Você pode visitar esse museu. Meia hora de trem de Londres, então você pode pegar um trem em Londres, meia hora depois você está aí na porta dessa mansão. E tem várias máquinas Enigma em exibição, tem uma máquina Bomb em funcionamento ainda. Tem o Colossus, está lá também nos fundos. Tem o Colossus, também funciona até hoje. Bem interessante, tá certo? Uma coisa curiosa sobre o Turing é que o Turing não se encaixa naquele estereótipo do CDF, do nerd, né? Que a gente imaginaria. Sim, ele era tímido bastante, mas ele não era, por exemplo, sedentário, ele era super atlético, ele praticava muito do esporte. Ele, durante o tempo que ele era estudante universitário, ele fazia corrida, remo, vela. Depois, mais para frente, ele se focou só na corrida. Durante a guerra, às vezes ele fazia o caminho de Londres até Bletchley Park correndo, são 64 quilômetros, tá? Uma maratona, como efeito de comparação, uma maratona tem 42 quilômetros, então ele corria mais do que uma distância de maratona, tá? E, enfim, quando a guerra acabou, em 45, ele passou a participar de um time de corrida, de um clube amador de corrida, né? O melhor tempo dele em distância de maratona foi de 2 horas, 46 minutos e 3 segundos, que ele obteve em 47. Não é um tempo espetacular para os padrões de hoje, mas para 1947 era um tempo muito competitivo. Tá? Como efeito de comparação, é só 11 minutos a mais do que o corredor que ganhou a medalha de ouro da Olimpíada de 48 em Londres fez, na maratona da Olimpíada de 48. E em uma outra corrida fora da Olimpíada, mas que também ocorreu em 48, o Turing foi mais rápido do que o vencedor da medalha de prata da Olimpíada de Londres. Então, ele era bom nisso. Ele realmente era bom nisso. O Turing chegou a participar da seletiva inglesa para a Olimpíada de 1948, porque a Olimpíada de 1948 foi em Londres. Né? Era conveniente para ele, né? Coincidência boa. Mas ele não foi selecionado, ele ficou em 5º lugar. O melhor ano dele realmente foi 47. Pelo que eu pude ler, ele teve alguma lesão muscular no início de 48, e apesar dele já estar de volta correndo na época da seletiva e tal, ele ainda não estava na melhor forma possível que ele teve em 47, por exemplo. Então, acabou não conseguindo ser selecionado para participar da Olimpíada, mas teria sido muito interessante ter visto um matemático competir na Olimpíada de 1948. Aqui uma foto dele com os amigos desse clube atlético, onde ele se juntou para praticar a corrida. Ele é justamente o que está aqui descendo do ônibus, ou subindo, não dá para saber, né? Parece descendo. É ele aqui, né? Aqui ele correndo, tá certo?
E aí, nos anos 50, né, já com a guerra acabada, ele partiu para tentar concretizar a ideia dele, o conceito dele de máquina de Turing universal. Porque a máquina de Turing é uma construção matemática, uma construção teórica, ele queria transformar isso numa máquina real, concreta, tangível do mundo. Então você pode pensar na máquina de Turing como um algoritmo e a máquina de Turing universal. Então, é uma máquina que pode simular qualquer máquina de Turing, seria então um computador programável. Tá certo? A máquina de Turing universal é uma máquina que é capaz de realizar qualquer tarefa, desde que o conjunto correto de instruções seja armazenado nela. E no final da Segunda Guerra, o Turing estava de posse de 3 ideias fundamentais para tentar construir um computador concreto, programável. O próprio modelo dele, da máquina de Turing universal de 36, a velocidade e a confiabilidade da tecnologia eletrônica que ele viu no Colossus durante a guerra, e a ineficiência de você ficar construindo diferentes máquinas para diferentes propósitos. Construir uma máquina que seja programável para realizar várias tarefas seria uma boa ideia. Né? O Turing concluiu que era o momento apropriado para construir a versão concreta da máquina dele, ou seja, construir um computador programável com memória interna, onde tanto as instruções quanto os conjuntos de dados fossem armazenados de acordo com a mesma representação, né, de tal forma que o computador fosse capaz de executar sobre qualquer conjunto de dados, qualquer tarefa descrita corretamente pelas instruções. Nenhuma das máquinas que tinham sido desenvolvidas até o final da guerra você pode considerar como computadores no sentido pleno, porque nenhuma atende a todos os requisitos que estão colocados aqui. Várias já chegam muito perto, mas todos, não. Então, por exemplo, algumas são máquinas de uso particular, como Colossus, que tem como única função decifrar mensagens codificadas como Lorenz. Outras são máquinas de uso geral, mas sem a capacidade de armazenamento interno das instruções. Então, quer dizer, quando você vai usar uma máquina dessa, você tinha que alimentar primeiro ela com todas as instruções, depois alimentar ela com todos os dados, depois esperar ela cuspir a resposta. E se você quisesse rodar o seu programa de novo, com um novo conjunto de dados, você tinha que de novo alimentar todas as instruções, e aí alimentar o segundo conjunto de dados e esperar a resposta. Então, é complicado, né? Em 1945, o von Neumann, que o Turing tinha conhecido nos Estados Unidos, publicou um trabalho técnico, um relatório técnico chamado Report on the EDVAC, descrevendo de forma completa o projeto para um computador com armazenamento interno de programa. Essa competição americana pelo desenvolvimento do computador foi positiva para o Turing no primeiro momento. Ele conseguiu um contrato com o National Physics Laboratory, NPL, para elaborar um projeto de um computador com armazenamento interno de programas. E ele apresentou em 1946 o projeto dele, o relatório técnico dele ao NPL, do projeto para o ACE. Ele chamou de ACE, Automatic Computing Engine. O ACE previa o uso de uma linguagem de programação rudimentar para a escrita dos programas, e no relatório do ACE, o Turing propôs a possibilidade de que usuários remotos utilizassem o ACE através de uma conexão telefônica. Isso aqui é um absurdo, se você para para pensar que isso foi escrito em um relatório dos anos 40. Isso aqui é internet. É óbvio que não aconteceu, né? Mas isso aqui mostra a visão, tá certo? Você conectar vários usuários remotos através de uma conexão telefônica é visão, realmente, porque isso só se concretizou na década de 70, de verdade. E não foi ele que fez, enfim, mas ele já tinha essa noção de que isso poderia ser bom, isso poderia ser importante. Né? E, na verdade, assim, essa palestra concretamente, a de hoje, né, só está acontecendo porque isso foi viabilizado em algum momento, porque, né, a gente está todo mundo aqui, não através de uma conexão telefônica, mas através de uma conexão de rede. Né? O Turing deu importância no seu projeto ao tamanho e à velocidade de acesso da memória interna do computador, certo? Mais uma aposta que acabou se mostrando correta com o passar do tempo. O segredo das atividades do Turing durante a guerra
fez com que as pessoas considerassem que ele não tinha experiência suficiente para o projeto. Isso é curioso. Ele tinha feito um monte de coisa durante a Segunda Guerra, né, construído a bomba e tudo mais, mas ninguém sabia disso. Então as pessoas olhavam para ele e falavam, pô, mas tu não tem experiência nenhuma com nada disso, tu tá do nada querendo fazer uma máquina gigante aqui, que história é essa? Então, é curioso, né, como o fato dele ter tido que manter segredo atrapalhou, né, nesse segundo momento, a carreira dele. Sem conseguir construir o Ace, o Turing voltou para Cambridge para um ano sabático, né? E aí as universidades de Cambridge e Manchester entraram na corrida para construir um computador e acabaram colocando os projetos em funcionamento ainda antes do Ace, né? Uma versão simplificada do Ace, o Pilot Model Ace, acabou sendo construída no início da década de 50, já depois que o Turing tinha saído do NPL. Então ele realmente, digamos, ele e o NPL não se entenderam exatamente ali. Digamos, talvez o NPL achou que ele estava tendo ambição demais com referências de menos, porque eles não sabiam de todo o trabalho que ele tinha feito durante a Segunda Guerra. Aqui tem uma foto do Ace, tá? Esse computador. Isso aqui, essa parte da frente, é só um terminal para interagir com o usuário. A computação em si é toda feita. Meu Deus, diabos eu fiz. É toda feita nessa placa traseira. Isso é a maior placa-mãe que você vai ver na sua vida. Tá certo? Isso aqui é onde está a circuitaria toda, aqui atrás. E esse computador está em exibição no Museu de Ciência de Londres. Certo? Não está em funcionamento. Esse não está em funcionamento, mas está em exibição. E aí, uma outra coisa que o Turing pensou, de certa maneira, anos à frente, foi o que hoje a gente conhece como redes neurais. Ele nunca usou esse nome, né? Em 47, quando ele estava no sabático em Cambridge, ele se voltou para a questão dos cérebros artificiais. Ele pensava que esses cérebros deviam ser capazes de ser treinados para a realização de tarefas. O Turing tinha a ideia de que um sistema mecânico que fosse suficientemente complexo poderia exibir habilidades de aprendizado. Essa pesquisa foi submetida para o NPL como um relatório interno, mas nunca foi publicado durante a vida dele. O que o Turing descreve são estruturas muito semelhantes ao que a gente hoje conhece como redes neurais. Não é exatamente, se você olhar aqui o desenho, isso não é como as redes neurais concretamente se desenvolveram hoje, né? Enfim, desde 20 anos atrás, que seja, mas a ideia é muito parecida, porque você tem uma entrada, você tem uma saída, você tem os neurônios aqui, né? Talvez o que mais diferencia isso aqui é uma figura retirada do relatório original do Turing. Talvez o que mais diferencia seja que isso aqui não apresenta camadas, né? Enquanto que as redes neurais que a gente vê atualmente, elas são, em geral, estruturadas em camadas e tal, mas a ideia do que ele estava tentando fazer era muito semelhante. E isso em 47. Né? Outra contribuição dele também em 47, essa aqui eu tenho certeza que todos os alunos de computação já tiveram pesadelos com ela, é a decomposição LU de matrizes, né? A triangulação de matrizes. Ele publicou um artigo de 47, Rounding Off Errors in Matrix Processes, em que ele inventou a decomposição LU de matriz. Ele não chamou de decomposição LU, tá? Lembrando de onde vem o nome LU, L é lower, que é a matriz triangular inferior, lower, e upper, a matriz triangular superior, upper. Né? Então, daí que vem o nome LU. Ele chamou de decomposição triangular, que é um nome perfeitamente adequado, já que são duas matrizes triangulares que você produz, né? Isso aqui é usado direto em álgebra linear. É difícil você trabalhar muito tempo em álgebra linear sem topar com uma decomposição dessa, eventualmente. Né? É útil para a resolução de sistemas lineares, cálculo de inverso de matrizes, cálculo de determinantes, por aí vai, muito mais até. E interessante é que o Turing se preocupou com questões que são razoavelmente consideradas questões modernas. Questões a respeito da complexidade dos cálculos propostos por ele. Tá? Ele descreveu qual é a complexidade do algoritmo para triangular a matriz em função do número de operações de adição e de multiplicação que eram necessárias em função do tamanho da matriz de entrada. Então, é um cálculo
complexidade, realmente, né? Não usou notação O, nada dessas coisas, mas na essência um cálculo de complexidade que ele fez. E a respeito também do condicionamento das matrizes, ele pensou em o que acontece se for uma matriz mal condicionada. Né? A matriz mal condicionada é uma matriz que o determinante é próximo de zero, mas não é zero. Né? Uma matriz que o determinante é exatamente zero, ela não é inversível. Uma matriz que tem um determinante próximo de zero, ela é inversível, mas o algoritmo de inversão pode propagar erros demais e você chegar num resultado que está longe da matriz verdadeira por causa do acúmulo de erros. Então, ele se preocupou também com o condicionamento das matrizes, sugerindo algumas abordagens para evitar esse acúmulo de erros em matrizes mal condicionadas. Pensamentos muito modernos, realmente. Depois de ter mexido com rede neural e com álgebra linear, ele agora girou a roleta dele e pensou: o que eu vou fazer agora? Vou fazer inteligência artificial agora. Uma coisa que era muito incipiente na década de 40, tá certo? Demais. Em 48 ele se demitiu do NPL e aceitou uma posição na Universidade de Manchester, porque um ex-professor dele de Cambridge tinha se mudado para Manchester, ofereceu para ele essa vaga, ele falou: pô, vamos lá. Ele estava frustrado no NPL, lembrando, né, porque o NPL não queria produzir o ACE que ele tinha projetado. Então ele saiu, foi para Manchester. Em Manchester ele teve contato, ele não foi protagonista, tá? Mas ele teve contato com a equipe que fabricou o computador Ferrante Mark I, que acabou sendo o primeiro computador de uso geral disponível comercialmente. Quando eu falo disponível comercialmente, significa que foi posto em linha de produção e vendido para compradores interessados. Certo? Então, o primeiro computador de uso geral, vendido comercialmente, disponibilizado comercialmente, foi esse Ferrante Mark I da Universidade de Manchester. Foi uma corrida que Manchester ganhou por conta de 1 ou 2 meses. A Universidade dos Estados Unidos, onde von Neumann estava trabalhando, conseguiu aprontar um computador, também vender ele, coisa de 1 ou 2 meses depois do Ferrante Mark I. Então, enfim, foi por pouco, mas ele tem esse título de primeiro computador de uso geral disponível comercialmente. O Turing contribuiu na elaboração do manual de uso desse computador, tá? E eu encontrei uma versão escaneada desse manual de uso, tá disponível na página que eu mantenho sobre o Turing, que eu vou falar no final, tá? E durante esse período, o Turing continuou refletindo a respeito dos cérebros artificiais, colocando a pergunta: quando que a gente pode considerar que um sistema artificial tem realmente inteligência? Essa é uma pergunta que tem muitas respostas, né, possíveis, e ele discute essas ideias no artigo Computing Machinery, que é um artigo de 50. Nesse artigo, ele propõe um possível teste que ele batizou. O nome que o Turing deu foi Jogo da Imitação, é daí que vem o nome do filme, tá? O filme sobre o Turing chamado Jogo da Imitação, é daqui que vem o nome, que pode ser utilizado para responder essa questão assim. Quando que você pode considerar que um sistema artificial tem inteligência? Depois, né, já depois do falecimento do Turing e tal, os pesquisadores passaram a chamar isso de teste de Turing. Mas, de novo, não foi o próprio Turing que batizou com o próprio nome, o Turing chamava de jogo da imitação. A ideia é que ele dizia que um sistema artificial poderia considerar que tem inteligência se ele fosse capaz de imitar ao máximo de perfeição a inteligência de um humano. Né? Essa aqui é a ideia. Então, exemplificar o teste. Suponha que você tem uma loja de comércio eletrônico que você utiliza serviço de atendimento online por chat. Em princípio, os clientes são todos atendidos por funcionários humanos, mas se não tiver mais nenhum funcionário humano disponível, o cliente vai ser então atendido por um robozinho, né, um software robô, né, que vai tentar tirar as dúvidas do cliente. Enfim. A gente diz que esse software passa no teste de Turing se, em geral, depois que a pessoa finalizar o seu atendimento, o cliente é incapaz de responder com a segurança maior do que o de um palpite aleatório, se eles foram atendidos por um humano ou pelo software. Tá? Então, a ideia é que é um software que consegue imitar com o máximo de perfeição o comportamento de um humano. Então, você não está vendo quem está te atendendo do outro lado do chat. Se você fica na dúvida sincera se era um humano ou se era um software, você diz que esse software passou no teste de Turing de inteligência artificial. Certo? A ideia é essa.
Por isso que o nome é jogo da imitação, né? Ele consegue imitar bem um humano. E você pode pensar naquele teste CAPTCHA, que é aquela coisa super chata que tem em alguns sites, né, que você tem que digitar um texto para provar que você é humano, como se fosse um teste de Turing reverso, né? É o reverso do teste de Turing. É um teste para você diferenciar quem é humano, quem é robô. Enquanto que o teste de Turing é a ideia do robô conseguir imitar o comportamento humano, né? Então, aqui eu forma gráfica do teste de Turing, né? Você tem aqui a pessoa embaixo, tem uma barreira visual aqui, né? Você não sabe com quem você está falando, você não consegue ver a pessoa. E aí, se for uma pessoa, ela vai dizer, oi, eu sou uma pessoa. Mas se for um computador, ele também vai dizer, oi, eu sou uma pessoa, né? E daí ele está tentando imitar um humano. E aí, se o cara realmente ficar na dúvida no final da interação, você diz que esse software aqui passou no teste de Turing. Certo? E aí, uma última contribuição do Turing, em 51, numa área que hoje a gente poderia chamar de talvez computação científica seja o melhor nome, que era a ideia de usar os computadores e os algoritmos para estudar sistemas, para estudar fenômenos, de física, química, biologia, né, que é o que a gente atualmente chama de computação científica, né? Em 51, ele passou a buscar uma modelagem matemática de fenômenos bioquímicos. O Turing estava interessado em entender a formação de padrões na natureza, as listas em zebras, as pintas nos leopardos, os desenhos das escamas, das conchas, esse tipo de coisa, os padrões visuais que se formam espontaneamente na natureza. Ele também se interessou por um outro fenômeno curioso que aparece na natureza, que é o aparecimento espontâneo dos números da série de Fibonacci e da razão áurea em diversas estruturas biológicas. Isso é uma coisa curiosa também. Estudou a questão do crescimento dos girassóis e aparecia muito dessa coisa da razão áurea no crescimento dos girassóis. E aí ele publicou um artigo, The Chemical Basis of Morphogenesis, que ele submeteu no final de 51, foi publicado em 52, em que ele começa a desenvolver modelos matemáticos formais que podiam descrever as reações bioquímicas que seriam responsáveis pela formação desses padrões visuais, as listas da zebra, as pintas do leopardo, etc. O que o Turing utiliza é um sistema de equações diferenciais parciais, viva cálculo 4 aí, né? EDPs, não lineares, chamados sistemas de reação de fusão. A ideia esse sistema de EDP do Turing é um caso particular, sistema de reação de fusão que é chamado de sistema ativador inibidor, ou sistema catalisador inibidor. A ideia é que é a seguinte, ele supõe que reações químicas isoladamente ela tem um efeito estabilizador ao longo do tempo, ou seja, você junta os dois componentes químicos, eles reagem entre si, mas se você deixa passar o tempo, aquilo se estabiliza num novo composto, ou o que seja, e a reação eventualmente para. Certo? Da mesma forma, processos de difusão isoladamente também tem um efeito estabilizador ao longo do tempo. Por exemplo, você pega uma cuia, você começa a derramar alguma coisa, né, num canto da cuia. Inicialmente, só esse canto da cuia vai ter água, o resto da cuia está seco, mas, dado o tempo, essa água vai se espalhar e vai cobrir toda a superfície da cuia. Então, também acaba se estabilizando o processo de difusão. E aí o que o artigo do Turing propõe é que, sob determinadas condições, se você colocar reação e difusão ao mesmo tempo em uma região, elas podem ter um efeito gerador de instabilidade no sistema. E é essa instabilidade que vai acabar produzindo as tais manchas da zebra, etc. O Turing modelou sistemas bioquímicos com dois compostos, que ele chamou de morfogênios. Um dos morfogênios seria um ativador de crescimento ou de pigmentação. Então, um morfogênio, se você botar numa superfície da pele, do pelo, da zebra, o que seja, vai estimular a produção de pigmentação, enquanto o outro é um inibidor, ele vai inibir a produção de pigmentação. E aí os dois vão atuar em conjunto nessa superfície e vão produzir essas manchas do pelo da zebra. Então, os padrões podiam surgir a partir do agrupamento não uniforme do ativador e do inibidor em uma superfície.
resultado de uma perturbação inicial que ia gerar instabilidade nesse sistema de reação e difusão. Esses padrões construídos de acordo com esse modelo matemático passaram a ser conhecidos como padrões de Turing. Você pode modelar esses padrões usando computação gráfica e dar um resultado bem realista visualmente. A gente não tem provas categóricas de que seja assim que as coisas aconteçam realmente na biologia, mas é um modelo consistente no sentido de que pode ser que seja assim realmente, porque você, quando simula isso em computação gráfica, gera coisas extremamente realistas, certo? Uma das condições necessárias para esse modelo funcionar é que a taxa de difusão do inibidor tem que ser maior do que a taxa de difusão do ativador. Aqui eu tenho o sistema das duas EDPs, e isso aqui, assim, quem é de matemática deve olhar isso aqui e achar simplesinho. Eu considero isso bastante árido, tá? Mas a questão é a seguinte: você tem aqui uma derivada temporal da função u e uma derivada temporal da função v. E essa função u e função v, na verdade, elas são funções de três variáveis. O t é o tempo, o x e o y são as coordenadas espaciais. Então é como se você jogasse o u e o v, que são os compostos ativador e inibidor, numa superfície retangular, né, e deixasse eles fluírem livremente. Você tem aqui um operador laplaciano, perdão se eu errar o nome do operador, mas ao que eu me lembro é realmente isso, que ele, de certa maneira, reflete um pouco a noção de fluxo, tá? E, enfim, isso aqui, para mim, que tenho formação 100% computacional, né, assim, graduação, mestrado, doutorado sempre em computação, é difícil para mim explicar satisfatoriamente isso para vocês. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: aqui você tem dois componentes na soma, tanto na equação de cima quanto na equação de baixo. Um diz respeito ao fluxo do componente, o que significa a difusão dele pela superfície, e o outro é o componente, que é esse segundo, que você vê que é uma função que recebe duas entradas, tanto a concentração de U quanto a concentração de V, que indica a reação. Então, dependendo da concentração de U e da concentração de V em um determinado ponto do espaço, em um determinado momento de tempo, eles vão reagir, esses dois componentes vão reagir entre si, e aí eu posso ter um acréscimo ou decréscimo, né, dado pela função F e pela função G, da concentração desses componentes U e V na superfície. Essa é a ideia, né? E aí o Turing utilizou os computadores que tinham acabado de ser recém-construídos, né, no início dos anos 50, para realizar simulações numéricas desses sistemas dinâmicos não lineares descritos por essas EDP, tornando-se, então, um pioneiro da computação científica. E é interessante que, aparentemente, apesar de você não ter uma prova super concreta da corretude desse modelo do Turing, aparentemente ele é útil, ele é realista o suficiente, porque você analisa aqui o número de citações a esse artigo dele da morfogênese. Aqui foi publicado em 52, não tinha nada, né? Aí começou, e você vê, função exponencial praticamente, né? Cresceu muito o número de citações. Então parece que realmente, mesmo que não seja 100% assim que a coisa aconteça na natureza, é uma modelagem boa o suficiente para você simular computacionalmente esse tipo de fenômeno. Aqui alguns exemplos, isso é tudo gerado em computação gráfica, aqui, mas listras, né, como se fosse de uma concha, por exemplo, ou de uma escama de peixe, que seja, ou até de impressão digital, né, também. Aqui um segundo modelo, uma concha, né, com esse padrão. Você vê que fica realista realmente, né? Foram feitas simulando aquelas EDPs, né, na hora de programar a geração da imagem. Não foram feitas por mim, tá? Não foram feitas por mim, mas foi dessa forma que elas foram feitas.
Chegamos no fim da vida do Turing, né, em 7 de fevereiro de 52, pouquíssimo tempo depois da questão de que ele tinha começado esse estudo da morfogênese, né? Ele começou em 51. Em 7 de fevereiro de 52, ele foi preso, acusado de atentado violento ao pudor. Essa é uma tradução livre minha, tá? O termo original em inglês é gross indecency, que seria indecência grave. Mas não existe essa figura de indecência grave para a gente. Então, o que eu consegui chegar mais perto para você entender o conceito da acusação dele foi o termo atentado violento ao pudor. A acusação foi feita quando o Turing admitiu ter mantido relações sexuais com outro homem, tá? Sendo que nenhuma delas foi em público, que é uma coisa curiosa, porque quando a gente pensa em atentado violento ao pudor, normalmente a gente pensa em coisas públicas, né? Nudez pública, sexo em público, enfim. Nada do que o Turing fez foi em público. Mas a questão é que homossexualidade era crime, né? Até crime, quando eu digo crime, o que eu quero dizer é crime, não é que era moralmente visto de forma negativa, não era uma coisa que era condenável socialmente, era uma coisa que estava tipificada no Código Penal da Inglaterra, com pena prevista para quem cometesse. É crime realmente, literalmente crime. Na Inglaterra, ainda na década de 50. Na verdade, só deixou de ser crime em 1967. É nessas horas que a gente percebe como o mundo que a gente conhece hoje é recente. Né? Você vê, em 1967, a homossexualidade era crime num país considerado progressista, como a Inglaterra. Em algumas regiões da Austrália, que é outro país considerado progressista, isso foi crime até a década de 90. Nos Estados Unidos, casamento interracial era crime no Sul, em alguns estados do Sul, até os anos 60 também, até praticamente o movimento, a época do movimento do Martin Luther King. Então, nessas horas que a gente vê como é que o mundo como a gente vê ele hoje, conhece ele hoje, é recente, né? 67 são 50 anos atrás, era um mundo totalmente diferente. Então, às vezes eu tento pensar nisso, quando o mundo parece ruim, que é quase sempre, eu penso, bom, daqui a 50 anos ele vai ser totalmente diferente. Né? Eu mesmo não sei, enfim, eu não sei se eu duro 50 anos, na verdade, porque eu não sou tão novo assim, mas é uma esperança, às vezes. Isso aqui está muito ruim, mas eu olho para 50 anos atrás e falo, pô, isso aqui já foi pior ainda. Então, talvez daqui a 50 anos a gente esteja numa situação razoável. Né? E até esse momento do Turing ser preso, ele ainda era consultor dos serviços de criptoanálise do governo britânico. Após essa confissão, entre aspas, é importante falar o que foi essa confissão, porque, na verdade, o que aconteceu foi o Turing, um dia, foi procurar um relógio que ele tinha, tinha sido do pai dele, não achou. Aí viu que várias coisas dele tinham sido roubadas, além do relógio. Aí foi na polícia prestar queixa de roubo. Aí o enfim, o policial perguntou, você tem suspeita de quem foi que possa ter te roubado? Ele falou, sim, eu estive com um rapaz ontem à noite na minha casa e hoje de manhã ele já não estava mais lá e esses objetos tinham sumido. E aí o policial falou, como assim você esteve com um rapaz ontem à noite? Aí, enfim, Turing talvez, enfim, não devesse ter feito isso, mas enfim, falou, não, eu estava com ele ontem à noite e tal, e hoje de manhã os objetos sumiram. E aí, enfim, quem que o policial prende? O assaltante? Não, o Turing, claro, prendeu o Turing, tá certo? E foi acusado desse crime, né, atentado violento ao pudor. Então, depois dessa confissão, entre aspas, de homossexualidade, o Turing foi removido do serviço britânico, teve todos os seus privilégios revogados, acesso a informações sigilosas revogados, e o Turing foi condenado no tribunal, ele foi a tribunal e foi condenado por isso. Certo?
teve a opção entre duas sentenças: prisão ou injeções hormonais ao longo de um ano, né? Ele escolheu as injeções, tá certo? E eu sempre achei que talvez ele escolheu errado, devesse ter escolhido a prisão, mas agora que eu estou numa prisão, de certa maneira, né, todos nós estamos, enfim, não é uma prisão de verdade, mas enfim, se a gente já considera desagradável não poder sair, né, mesmo tendo à disposição um monte de paliativos, como encontrar pessoas pela internet, pedir comida em casa, pedir remédios em casa, todas as pessoas entregam tudo na sua porta, etc. E a gente já acha desagradável, imagina uma prisão de verdade, né, onde você não tem nada entregue para você na porta, você está lá preso por anos sem nada, né, sem poder pedir nada. Então, digamos que eu ganhei um sentimento mais de entendimento de que realmente é difícil você optar por prisão voluntariamente. E, enfim, eu digo que talvez o Turing errou em optar pela prisão, porque, como a gente vai ver no próximo slide, a opção das injeções foi horrível para ele. Mas, enfim, a gente nunca sabe, né? O fato é que realmente prisão também não é um processo fácil, de maneira nenhuma. O Turing optou pelas injeções. Essas injeções causaram efeitos colaterais severos no corpo dele, tá? No corpo e na mente, tá? Efeitos de saúde mental também. Ele continuou trabalhando em morfogênese e em simulações numéricas nos computadores ao longo de 52 e 53, mas aparentemente sofrendo de depressão, possivelmente efeito colateral dessas injeções. Essa é a depressão clínica que eu digo, né? O Turing se suicidou com cianeto em 7 de junho de 54, com 41 anos de idade. Isso foi, enfim, então a contribuição de morfogênese acabou sendo a última, né, que ele fez na vida. Ele morreu com 41 anos de idade. 41 anos de idade você pode considerar praticamente meia vida, né, dada a expectativa de vida dos países europeus. Então a gente imagina quanto mais ele poderia ter feito ainda, talvez, né? Se tivesse mais tempo de pesquisar outras coisas, porque só em 41 anos ele já contribuiu em muitas áreas: computação científica, álgebra linear, teoria da computação, criptografia, inteligência artificial, rede neural. Então, 41 anos isso. Então a gente sente assim de uma certa frustração, de um certo desperdício aí, né? Um certo desperdício de potencial intelectual, e, enfim. A história dele não acabou aí, né? Em setembro de 2009, o Gordon Brown, que na época era primeiro-ministro do Reino Unido, ofereceu um pedido público de desculpas pelo tratamento discriminatório que foi dado ao Turing pelo governo britânico. Tá? Esse discurso do Gordon Brown está disponível na íntegra, é uma carta que ele escreveu, uma carta aberta, né? Ele escreveu essa carta, depois ele leu essa carta em público também, mas a carta está disponível na internet. Eu coloquei na página que eu tenho sobre o Turing, vou mostrar para vocês no final. Depois disso, no Natal de 2013, a Rainha Elizabeth ela tem essa prerrogativa de dar um perdão natalino para quem ela quiser, enfim. E ela concedeu ao Turing um perdão real no Natal de 2013, anulando postumamente a sua condenação. Então, no Natal de 2013, a Rainha Elizabeth concedeu ao Turing um perdão real, e depois, em janeiro de 2017, uma lei que ficou popularmente conhecida como Alan Turing Law recebeu sanção real, estendendo o perdão a outros 49 mil homens que tinham sido condenados pelo mesmo crime, entre aspas, do Turing anteriormente. Então,
Esse foi estendido para 49 mil homens que tinham sofrido o mesmo tipo de condenação que o Turing. E depois, ano passado, em julho de 2019, o Banco da Inglaterra anunciou que o Turing tinha sido selecionado como o rosto da nova cédula de 50 libras, que deverá entrar em circulação no final de 2021. Eu não sei se essa data vai ser mantida por causa de todos os problemas que estão acontecendo esse ano. Mas em 2019, quando eles anunciaram, o planejamento era esse, que a nota entrasse em circulação no final de 2021. Eu tenho aqui a foto da nota, tá certo? Aqui a nota de 50 libras, 50 pounds, né? E tem 7 elementos relacionados ao Turing nessa cédula. A primeira, mais óbvia, é a foto do Turing, uma foto tirada em 1951, que faz parte do acervo da National Portrait Gallery em Londres, que é uma galeria de retratos de celebridades inglesas, etc. Eu tenho aqui também, em branco, aqui nessa região, uma parte de uma tabela de transições de uma máquina de Turing foi retirada diretamente do artigo original dele de 36, aqui. Essa parte, letras brancas aqui. Eu tenho, no fundo, parece essa placa gigante, é o computador ACE. O ACE Pilot Machine foi desenvolvido no NPL e atualmente é parte do acervo do Museu de Ciência de Londres. O terceiro elemento. Eu tenho aqui um quarto elemento, que são esquemas e diagramas técnicos da máquina Bomb. Esse talvez seja mais difícil de ver, mas eu tenho aqui, por exemplo, um círculo aqui, que é uma das rodas da máquina Bomb. Eu tenho aqui atrás mais alguns também. Eu tenho uma citação do Turing, que foi dito numa entrevista ao jornal The Times em junho de 49, que está aqui embaixo, ao lado do valor da cédula. This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be. Ele estava falando sobre o desenvolvimento dos computadores, né, no final dos anos 40, os primeiros computadores iam ser concretizados em 50, 51. Então ele falava, isso é só uma prévia do que ainda vai vir, né, apenas uma sombra do que ainda vai acontecer. Ele estava completamente certo, hoje a gente sabe disso, né? Eu tenho aqui uma assinatura do Turing aqui, que foi reproduzida, retirada de um livro de visitantes do Bletchley Park, feito em 47, ou seja, depois da guerra, não era mais na época em que ele trabalhava lá. Ele retornou lá por alguma razão, assinou o livro de visitantes, e foi de lá que foi retirada essa assinatura dele aqui, né? E o último elemento é o desenho de uma fita de uma máquina de Turing, aqui, essa fita aqui, parece um tio, né? Aqui, representando a sua data de nascimento, 23/6/1912, em binário. Mas não essa representação em binário não é 23, depois 6, depois 1912. É como se isso tudo fosse um único número. Então, quer dizer, 23.061.912, né? Isso em binário é o que está aqui. Certo? Eu conferi, tá certo? Eu conferi, porque eu achei estranho, mas aí tá certo. Aqui eu tenho uma lista de livros sobre o Alan Turing, algumas biografias e umas coletâneas de artigos dele, algumas, inclusive, coletâneas comentadas, artigos comentados. Eu vou disponibilizar esses slides depois, então a pessoa pode pegar essa lista com calma, tá certo? E foram feitos 3 filmes sobre o Turing. O primeiro chamava Breaking the Code. Ele primeiro foi feito como uma peça em Londres, na década de 80, e depois transformado em filme nos anos 90. Foi um filme produzido pela BBC, que é a televisão estatal britânica. Ele traz o Derek Jacobi no papel de Turing. Tá? Foi um telefilme produzido pela BBC, adaptado de uma peça, que também, a peça nos anos 80 também era protagonizada pelo Derek Jacobi. Ela teve em cartaz em Londres e em Nova York, essa peça, e o roteiro da peça e do filme são baseados no livro do Andrew Rogers, que é essa primeira biografia aqui, é a biografia mais extensa do Turing, Alan Turing The Enigma. Certo? Um segundo filme foi o filme Codebreaker. Vocês podem reparar como os títulos são extremamente criativos, né? O primeiro filme era Breaking the Code, o segundo é Codebreaker, extremamente criativo. Traz o Ed Stoppard,
no papel do Turing. Ele é filho de um dramaturgo famoso na Inglaterra chamado Tom Stoppard. É um filme que foi lançado diretamente na TV da Inglaterra e em festivais em 2011. Em seguida foi lançado diretamente em DVD. Ele é o que a gente chama de um docudrama. É uma série de entrevistas entremeadas pela dramatização dos últimos anos da vida do Turing. Nessa dramatização, né, que aparece o Ed Stoppard como Turing. Aqui esse filme se foca nos últimos anos da vida do Turing, já após a condenação dele. E aí, por fim, talvez o filme mais famoso, porque foi o filme que passou nos cinemas, foi o filme que ganhou o Oscar, é o filme Jogo da Imitação. Traz o Benedict Cumberbatch no papel do Turing, né, o doutor. Ele é Alan Turing, ele é Doutor Estranho, ele é Sherlock Holmes, esse homem é tudo. Lançado nos cinemas do Reino Unido e dos Estados Unidos em novembro de 2014 e no Brasil em janeiro de 2015. E esse filme chegou a vencer um Oscar, o Oscar de melhor roteiro adaptado, roteiro do Graham Moore, esse jovem, baseado no livro do Andrew Rhodes, o mesmo livro onde foi baseado o primeiro dos 3 filmes. Também se baseou esse terceiro filme. É impressionante como os 2 filmes são baseados no mesmo livro original e são filmes bem diferentes. Eles focam em partes diferentes da vida do Turing. Isso é bem interessante. Então tem esses 3 filmes, né? Esse filme, O Jogo da Imitação, ele já entrou e saiu várias vezes do catálogo da Netflix. Eu não sei atualmente se ele está disponível ou não, mas em vários momentos ele esteve disponível no catálogo da Netflix. Essa é a página web que eu mantenho com conteúdo sobre o Turing. Tá? Eu vou disponibilizar esses slides lá, ainda não estão lá, o que está lá é uma versão mais antiga, que ainda não tem as coisas mais recentes, como essa questão da cédula ou da Alan Turing Law e por aí vai. Então eu vou depois disponibilizar esses slides mais recentes lá. Tem vários artigos originais do Turing, tem o texto do pedido de desculpas feito pelo Gordon Brown, links com implementações da máquina de Turing, aquelas implementações que eu passei rapidamente aqui, os 2 links, eles estão lá, artigos e livros sobre o Turing, material sobre os filmes, né, a respeito do Turing, e mais vários textos, documentos, fotos. Novas contribuições sempre são bem-vindas. Certo? Bom, isso era o que eu tinha para dizer. Agradeço a todos a atenção remota. Muito obrigado a todos vocês.